Começa agora o Infinitas Ideias, o podcast onde as ideias vão muito além dos negócios. Bem, gente, vocês não vão acreditar. Primeiro eu vou contar um pouquinho dele, não vou falar o nome ainda. Pai da Isabelle e da Laís, que eu já sei que são nossas fãs. Coração pra elas. Veia varejista. Começou lá atrás. Isso pra mim foi uma inovação, assim, eu não sabia, uma novidade, não é uma inovação, uma novidade. Vendia batata, cebola e tomate na feira, lá na sua adolescência. Então o varejo picou ele lá atrás. Teve uma passagem gigantesca por varejos super importantes do Brasil, começando com a Coop, por 21 anos. Começando como estagiário, indo até o cargo de diretoria. Depois, assumiu o roldão também na diretoria comercial e diretoria de marketing. E ao final não, antes dele sair completamente do varejo, ele foi parte do Grupo Pereira, cuidando do Forte Atacadista, um cliente muito grande nacional. E aí, se não bastasse, aonde ele está hoje? Hoje, ele está como vice-presidente da Abras e, além de tudo, conselheiro. Eu tô aqui hoje com o maior prazer com o Celso Furtado. Celso, muito obrigada pela sua vinda até aqui, para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo ao Infinitas Ideias, um podcast que a gente fala que ele nasceu para falar com o franqueado, mas se tornou algo muito maior. A gente fala que o mais importante é falar sobre as conexões. Exato. Conexões de empreendedorismo, conexões com varejo, conexões com instituições, conexões com pessoas que trazem ideias diferentes, que trazem formas diferentes de pensar o dia a dia. Muito obrigada por você estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, me sinto honrado de ter sido aí convidado para estar aqui com vocês. É uma honra poder falar um pouco da minha história, falar do varejo, falar da Abras, então eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, mas eu sempre digo o seguinte, né? A Abras é varejo. Exato. Verdade. A Abras é varejo. Verdade. Eu brinco até que é um varejo que não abre sábado e domingo e não tem tabloide, mas é varejo. Tá no ritmo do varejo. Se não tiver no ritmo do varejo, a gente não acompanha essa intensidade do movimento que é o setor. Então a gente acompanha hoje toda essa dinâmica e a essência da Abras, o que é? Essa dinâmica, essa intensidade, é cuidar de gente, é tratar de gente, porque a base do setor é formada por pessoas. E essa é a essência da Abras hoje, é se conectar com as pessoas e fazer com que elas evoluam, para que o setor, consequentemente, também mude de patamar. Não, e é essa a pergunta que eu ia te fazer. Eu vou te fazer uma pergunta antes até de falar da Abras. Me conta um pouco, porque o varejo é algo que eu falo, dentro do varejo, jamais fora dele. Mas como esse bichinho te picou? Da onde que surgiu isso? Como que você fala assim, cara, é isso, o varejo faz parte da minha vida. Como que isso surgiu? Legal, vamos lá. Tem um vídeo que eu gosto muito, eu assisto ele de tempos em tempos, do Steve Jobs, não sei se você já chegou a ver esse vídeo, na abertura de Stanford, que ele fala um pouco da história dele e ele fala da conexão com os pontos. Aquele vídeo, quando eu assisti, eu sempre falo o seguinte, quando a gente olha para frente, talvez a gente não consiga enxergar o próximo passo. Mas olhando para trás, o sentimento que eu tenho e olhando hoje onde eu estou, tudo se conecta. Então eu falo que tem o casuísmo, de você querer ter a iniciativa de querer trabalhar, ir para o mercado de trabalho, ter uma experiência, ter uma remuneração ali, nem que seja pequena, para você ter as suas pequenas conquistas, que foi trabalhando numa feira, né? Como bico ali, ajudando, apoiando e sentindo aquele gosto da venda, da negociação, de estar com o público, de estar ali cuidando da qualidade do produto, conhecendo as características, fazendo uma boa exposição, acordando cedo, entendeu? No tempo ali, ó, é sol, chuva. Então, assim, ali foi, acho que, um ímpeto inicial e que no final conectou com a minha próxima etapa, porque o que aconteceu? Eu tive dificuldade de encontrar, por um tempo, a minha direção acadêmica. Eu tinha uma dúvida, que caminho profissional eu ia tomar. Eu cheguei a fazer técnica e mecânica e fui para engenharia.
Só que eu falo assim, ó, é muito cálculo, é muito número, isso aqui tá me deixando louco, não sei se é isso que eu quero. E tranquei e fui fazer administração. E na administração, eu enxerguei uma oportunidade de lidar com negócios, com pessoas, com ambiente de corporativismo, vamos dizer assim, né? Profissional, mais aderente àquilo que eu estava buscando. E aí vem de novo a oportunidade. O varejo bate de novo. Aparece uma vaga de estágio no Mural, eu resolvi me candidatar, entrei numa COP, que era a Cooperativa de Consumo, que é uma cooperativa, mas que atua nos moldes de supermercado. Comecei lá como estagiário no RH e fiquei 21 anos. No RH. Você começou no RH. Eu tive a felicidade de, nessa carreira na COP, transitar por todas as áreas. Eu fui um profissional de carreira justamente para... Eu comecei no RH, eu era o único que não era psicólogo no RH. E estava lá fazendo relatório, planilha, controles. Isso acabou surgindo da gerente observar o trabalho que eu fazia e convidar para cargos e salários. De cargos e salários, uma vaga de confiança, eu fui indicado para o comercial. Quando eu caí no comercial, minha vida transformou. Aí eu descobri, é isso que eu quero. Porque eu gosto de negociar e gosto de gente. E comercial é isso. É uma mescla, com então, certeza. ali eu falei, ó, negociar e relacionar. São duas questões empíricas que me movimentam e que me fortalecem e que eu consigo entregar na essência aquilo que eu sei fazer melhor. E eu tive uma rápida ascensão no comercial, me destaquei muito na qualidade das categorias que eu administrava, consegui realmente evoluir nessa trajetória dentro da COP, e aí eu fui alçando cargos e desafios cada vez maiores. E eu peguei também um período muito feliz, né? Porque tem aquela questão, eu entrei na cooperativa quando tinha 10 lojas. Na época, o presidente que assumiu foi o Antônio José Monte, que eu quero mandar um abraço, um cara que eu admiro, um cara fora da curva, assumiu a COP como presidente e ele trouxe uma transformação na COP de modernização, de atualização, de serviços. E lá atrás. E eu bebi na fonte dessa transformação do varejo. Porque eu tenho a felicidade de dizer o seguinte, eu peguei o final da era daquele cara que era varejista raiz, sabe? De abastecer a gôndola, ser muita técnica, vender o que tinha. Coloca ali, vamos comprar, vende o que tem, exatamente. O que me oferecer. Não tem esse negócio de variedade, não tem esse negócio de price, não tem esse nada que é isso. Imagina. E eu vi essa transformação e eu comecei a me profissionalizar. E até uma outra curiosidade que eu deixo aqui para você, um spoiler que pouca gente sabe. Eu falo isso na informalidade, mas hoje eu estou colocando aí no mercado para que as pessoas tomem conhecimento. Quando eu comecei a me destacar na COP, eu fui convidado a participar de um comitê dentro da Abras. Nossa, lá atrás? Lá atrás, no início da minha carreira. Então, o comitê CR, o gerenciamento por categoria. Nossa, lá atrás, eu fui convidado a participar desses comitês. Então, eu era o executivo profissional da empresa que ia lá na frente ouvir o que estava acontecendo, traduzir isso, e internalizar e trazer esse conhecimento para dentro da empresa. Então, eu até falo que por força do destino, onde eu comecei minha profissionalização, hoje eu estou ali, né, procurando fazer ou fomentar muito mais oportunidades nessa mesma linha, porque o valor do que me gerou lá atrás foi gigante na construção da minha carreira. Então eu tenho muito orgulho e gratidão de estar hoje na Abras, ao qual também já agradeço o presidente João Galassi ter feito um trabalho incrível e que me convidou para estar nesse desafio, que eu falo assim, isso conecta muito com o meu propósito, né, com a natureza do meu trabalho. E aí eu vivi na COP essa transformação, implementação de SRM, e-commerce, RP. Então, assim, tudo na prática do que você já ouviu, o varejo trata. Você na implementou, prática, eu você viu como acontece. Vivenciei, né, no supermercado, que é uma referência, que tem um peso importante, tem um grande faturamento. E dali acabou sendo um trampolim para ir para o Roldão, onde eu também tive um grande aprendizado, vivi um período ali também de grande transformação. Em seguida, o Grupo Pereira me convidou para assumir a comunicação e o marketing do Forte. Aí eu fui para o âmbito nacional, trabalhando numa rede, e aí cada empresa você carrega um pouco da cultura. Uma bagagem, a sua bagagem vai crescendo. E você se especializa em coisas ou entregas que na outra você fala assim, isso aqui eu sei fazer bem,
tá aqui, mas agora eu preciso também melhorar isso, eu preciso aprender isso. E aí você vai agregando, vai fortalecendo. Mas eu acho que o grande segredo é você... Eu sempre falo o seguinte, o maior legado que a gente deixa, e isso eu sempre tenho comigo, e eu sempre também compartilho e tenho orgulho de dizer o seguinte, o gostoso é quando você faz algo, você deixa para a empresa, e quando você deixa de cuidar ou liderar aquilo continua. É sinal que aquilo realmente tinha valor e era importante para a empresa e não para você. Tem muitos profissionais que entram nas empresas, transformam, mas quando saem, nada para de pé, porque ele fez para ele e não para a empresa. Então, quando você faz algo transformador, relevante, e você nessa passagem, você formou gente e deixou isso lá, bem implementado, com os patamares para que continue crescendo, aí você fala, poxa, cumpri minha missão. Então, eu tenho essa passagem, esse carinho pela Coop, tive assim pelo Roldão e pelo Grupo Pereira. É o legado, É né? isso. Agora, me diz uma coisa, dentro desse seu legado, você viveu de tudo, né? E você viveu os dois lados. Você viveu o lado do varejo, viu o lado da indústria, e hoje você vê ainda mais esse lado de uma forma exponencial, né? Independe do Estado, Sim. independe da indústria, do tamanho dela. Olhando tudo isso, o que você entende que existe oportunidade para ambos? Desde você fala assim, Camila, se eu olhar todos os varejos, independente deles, o que eu vejo que pode ser feito melhor por parte do varejo? E olhando as indústrias, independente do tamanho delas, o que pode ser melhor na sua visão? Que faça com que eles se somem. Na sua visão, assim, no seu background de anos. Porque tem muitas coisas que a gente fala, né? Não tô falando de futuro, tô falando do hoje. Do agora. Do agora. Vamos lá. Isso para mim tá muito claro. O que eu vejo de uma forma muito objetiva, que é uma grande oportunidade, né, e que isso fortalece todo o ecossistema, é a colaboração. Mas a colaboração estratégica, a colaboração sinérgica, a colaboração com propósito, com o intuito de trazer um valor maior, mais do que para a sua empresa e para o varejo. Mas é quando os dois se unem para gerar valor para o consumidor. Perfeito. Porque o que eu enxergo? O varejo tem um propósito muito claro de expansão, de crescer, de aplicar mais serviços, de atender mais regiões. E a indústria está olhando o quê? O futuro, a tendência de consumo, a qualidade da embalagem, né? A tecnologia ou a segurança alimentar. Quando esses dois se unem, e cada um está dizendo o que pode fazer melhor e como executar melhor, entendendo quais são suas fortalezas como indústria e as capacidades que o varejo tem, isso cria uma oportunidade de negócio mais rentável, ou diria até mais eficiente, Com certeza. e com qualidade para quem está lá na ponta comprando. E eu tenho muitas experiências nesse sentido, né? Eu trabalhei muito tempo com essa questão de gerenciamento por categoria, gerenciamento de espaço, e eu tenho algumas situações assim emblemáticas que eu sempre conto. Conta uma pra que nós, são- não precisa nem falar de quem é, mas só conta pra e que são gente. marcantes. É. Eu cheguei a fazer gerenciamento por categoria, numa categoria de biscoitos, onde eu tinha a maior variedade de biscoitos da região e era reconhecido como o que menos tinha. Porque era tanto produto que o consumidor não encontrava o que ele procurava. E as marcas que tinham expressividade ou eram mais consumidas não estavam bem posicionadas ou trabalhadas no ponto de venda. E quando eu fiz o efeito contrário, de diminuir o sortimento, mas trabalhar melhor a exposição e dar destaque para aquilo que vendia e na posição correta, eu diminui estoque, aumentei giro, melhorei a rentabilidade. Ou seja, o consumidor ficou muito mais satisfeito. Com certeza. E aí, o que acontece? A percepção é de que eu tinha muito mais entrega do que os concorrentes com menos produtos. E aí eu vou para a frase do Al Rice, que é um grande pensador do marketing, que diz que o varejo é uma batalha de percepções. Então você não tem que ter o maior sortimento, o melhor preço, a maior loja. Você tem que vender a percepção, trabalhar de que você tenha tudo isso. E isso tudo é estratégia. Se bem trabalhado, como posicionamento com propósito, o seu negócio gera valor. Só que muitas vezes o empresário, supermercadista, está olhando para a loja do outro lado da rua, do concorrente. E não está olhando o seu cliente, não está olhando o seu negócio, não está olhando as suas fortalezas. E aí vai a importância dele cada vez mais conhecer a si próprio
e o seu cliente. Aí ele vai gerar muito mais valor e vai ter mais resultado. Não, e concordo 100% com você, Celso. A gente estava conversando esse dia num fórum e essa foi uma das discussões. Enquanto a indústria não abrir a mentalidade e o varejo também não estar aberto, você não consegue a colaboração. E este exemplo é perfeito. Gerenciamento por categoria, para mim, é um dos exemplos maiores de colaboração. Por quê? Porque é algo que você precisa testar, refazer, mas você precisa ter conhecimento de ambos. Da pessoa da indústria que tem a categoria e do varejo que tem que conhecer o seu consumidor. Aquela indústria que pega um padrão e quer implementar no Brasil inteiro, ela não está fazendo gerenciamento por categoria. Ela está orientando algo que, inclusive, não vai funcionar, porque você tem que ver a especificidade de cada loja. Verdade. Ao mesmo tempo, o varejo que não está aberto, está olhando para o vizinho ou está olhando ainda naquela questão de composição de margem, né? Vamos, quem ganha, né, mais, quem paga mais, eu consigo uma maior execução, ele também não se sabe. Ele ganha no curto e perde no médio e longo prazo. Só que se ele está aberto, e aí são os dois, não existe varejo e indústria. Né? Eu estava com um outro convidado e falou, Camila, eu acho que não tem que existir mais varejo e indústria, tem que existir, como você mesmo disse, o consumidor. Porque senão os dois perdem. É isso. E eu perguntaram para mim, Camila, a sua visão de futuro? Eu falei, gente, visão de futuro é cada vez mais a gente está aberto. Ah, mas a inteligência artificial? Eu falei, gente, não, vamos lá. A inteligência artificial é uma ferramenta, desde que eu esteja aberto no processo, aberto no ouvir. E você falou uma coisa muito importante. É interessante esse teu background de você começar numa indústria varejista em RH. Porque não é o varejo, é a indústria. São as pessoas. A gente pode mudar de sobrenome. Hoje eu sou Fini, mas eu sempre serei a Camila. Então, a pessoa é muito importante, né? É fundamental. E pegando esse gancho, o papel da Abras, que você contou um pouco, mas assim, você imagina que várias pessoas vão ouvir esse podcast, inclusive um franqueado. O que é a Abras? Qual é o papel da Abras nessa evolução do varejo brasileiro? Eu falo o seguinte, que a gente vira... Quem não sabe, pelo menos já ouviu falar ranking Abras. Sim. Não é? Exato. Então, assim... Ah, não, o que é? Mas, assim, o ranking Abras sabe. O ranking Abras sabe que ali estão os maiores varejistas do país. E a responsabilidade, né, Celso? Assim, eu acho que vamos relembrar um momento que a gente não pode esquecer, que foi um momento de pandemia, onde se a gente não tivesse o varejo tão fortificado no Brasil como existe hoje, Exato. a nossa economia brasileira estaria muito mais impactada negativamente do que foi. Sim. Né? Foi realmente um setor que sofreu, mas manteve ali, alguns até cresceram. A gente tem dados que tem varejos que performaram melhor do que Black Friday da vida, né? Porque eles se reinventaram. Sim. Muita agilidade. Qual é o papel? Quem é a Abras? Imagina assim, vai vir um varejista e vai falar, o que o Celso está lá falando da Abras? Mas tem gente que não conhece o que é. Né? Quem é essa instituição? Qual é o papel, né, nessas articulações junto ao varejista e junto à indústria? É uma bela oportunidade para a gente falar da Abras. A Abras é a principal entidade hoje do setor que defende e regulamenta o setor, né, e está sempre em busca de trabalhar as melhores práticas, trazer conceitos, olhar a vanguarda do que acontece lá fora e trazer para o país. Agora, é fácil dizer a importância da Abras. Você citou a pandemia. Se não existisse a Abras, que classificou o setor supermercadista como um setor essencial, na pandemia os supermercados estariam fechados. Boa. Esse é um ponto importante para destacar a importância da Abras na vida do consumidor. A gente tem uma ideia de quantas pessoas trabalham hoje nesse setor? Eu vou chegar lá. Ah, meu Deus, eu sou ansiosa, né? Pessoa ansiosa, né? A pessoa tá lá na área comercial, ela tem uma ansiedade. Desculpa, lá. Celso. Esse número tá aqui, ó. E aí, só para dizer o seguinte, a importância dessa classificação, na época, ela teve um impacto muito relevante nas nossas vidas. Porque naquela crise que nós tivemos na saúde, no recolhimento, de ficar com as barreiras sanitárias dentro de casa,
muitos trabalhando em home office, ou nem trabalhando, muitas pessoas perdendo emprego. Quem trabalhava no varejo teve que rapidamente aprender como se portar, quais cuidados ele teve que incorporar. Eu, na época, eu estava na área de comunicação do Forte, eu lembro que foi o período que eu mais trabalhei, porque eu tive que tirar a oferta, mas eu não cancelei a mídia. Aliás, nós fomos referenciados lá pela NSC, que é a transmissora da Globo em Santa Catarina, porque o que nós tivemos na época como postura? Vamos trabalhar, enquanto eu estava no varejo, não na Abras, trabalhar toda a mídia como entidade pública. Então, nós passamos a colocar informações para que o público fosse melhor orientado de como fazer compras com segurança, de como se cuidar em casa, de quais cuidados ele deveria ter. Então, tudo isso foi feito. Ou seja, o varejo preocupado acalmar com as pessoas. Então, o varejo teve esse papel transformador de não pensar no consumo a qualquer preço. Porque ali ele para com oferta, mas não porque ele estava com um olhar mercantil. Era um olhar de vamos evitar desabastecimento. Vamos cuidar para a loja estar segura. Vamos cuidar para a loja não ter aglomeração ou ter muita gente. Vamos melhorar a vazão na frente de caixa. Vamos cuidar da operadora de caixa. Então, houve toda uma conscientização, um trabalho importante que, no final, não causou pânico, não causou uma dor maior, uma preocupação. Porque pensa o seguinte, se as pessoas não estão bem alimentadas, não estão bem higienizadas, talvez o impacto poderia ter sido muito pior. Com certeza. Então, isso é um ponto. Então, a Abras, eu sempre brinco que onde tem alimentos, tem Abras. Então, a Abras, ela cuida do varejo alimentar. Então, toda a multicanalidade faz parte da Abras. Hipermercado, supermercado, atacarejo, container, loja de vizinhança. Ou seja, onde tem alimentos, tem Abras. Porque a Abras, ela cuida do varejo alimentar. O ranking da Abras hoje tem atacarejo. Tem mesmo. Todos os ramos que são expressivos e declaram o seu faturamento, a gente publica. Então, nosso ranking ele tem essa diversidade. E qual a importância da Abras? Nós estamos agora discutindo a nova reforma tributária, que vem aí para impactar novamente a nossa vida econômica, a nossa vida social, impacta de várias formas. E a Abras está lutando lá em Brasília, o nosso presidente João Galassi, fazendo um trabalho incansável e um trabalho muito vitorioso de defender a cesta básica isenta de tributos. E tudo isso é em prol do consumidor. Com certeza. E ele sempre deixa claro, o varejo ele é um arrecadador de tributos, ele arrecada e repassa. Se é muito ou é pouco, ele arrecada e repassa. Essa luta é pelo consumidor, de manter a isenção, de manter com o menos imposto possível vários produtos, para que a classe trabalhadora, os consumidores, consigam melhorar seu abastecimento nos lares, consigam comprar com qualidade, no menor preço possível, para melhorar sua renda, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, essa é a preocupação da Abras hoje, é defender o consumidor. E quando ela faz isso, o setor fica fortalecido, a economia gira, a indústria também trabalha melhor, tem um melhor desempenho. Então, toda a cadeia de abastecimento acaba tendo um resultado positivo. Então, as 27 estaduais, cada estado tem uma estadual, é coligada a Abras. Então, esse ecossistema do associativismo, ele é muito forte. E aí eu digo para você o seguinte, dos meus 30 anos de carreira, eu te diria que mais de 2/3, eu sempre trabalhei com cooperativismo, associativismo. Então, o princípio da conexão, e colaboração da cooperação, da colaboração, de fazer o máximo que a gente pode para entregar cada vez mais valor para o nosso setor, para as pessoas, para as empresas, é gigante. Ou seja, faz parte da essência, né? Exatamente. É a sua essência. Então, hoje, a regulamentação de produtos, a regulamentação tributária, às vezes a mudança da legislação aconteceu recentemente nas embalagens, tudo isso passa pela Abras. Porque as indústrias recorrem a Abras como apoio, como suporte, de como conduzir, de como levar isso para Brasília, de como tratar. Então, a Abras tem todo esse arsenal de conhecimento, esse arcabouço de trabalho para garantir a máxima aderência e resultado para que no final a gente realmente tenha um ganho, né? Não
só por um lado, mas pensando em toda a cadeia. Não, perfeito. E é justamente a outra pergunta que eu ia fazer que você acabou já Tô me respondendo. adiantando. Não, e ele não falou o número, hein, gente? Não vou falar. Ele não falou o número ainda. Falei, ó. Ah lá. Vamos lá. E falando de números, que é importante. Para a gente demonstrar a importância e a grandeza da Abras. Recentemente, agora em abril, no nosso evento Smart Market, nós divulgamos o ranking do setor Sim. e os números do setor. E nessa nova composição, nós fechamos uma parceria com o Sebrae. Então, nós chegamos no número de 1 trilhão, mais de 1 trilhão de faturamento do setor supermercadista, considerando todos os canais. Outro dado importante, hoje o setor emprega 9 milhões de pessoas diretas. 9 milhões de pessoas. Hoje, esse 1 trilhão representa 9,02% do PIB. Então, 9% do PIB está no setor varejista de comércio. Atualmente, 30 milhões de consumidores passam diariamente pelas lojas do setor. Repita. 30 milhões de pessoas diariamente passam pelos caixas do setor supermercadista. 30 milhões. Diariamente. Por dia. E esse setor tem por volta de 415 mil lojas. Ou seja, olha a grandeza. Que e o Brasil, ele tem uma outra curiosidade, uma outra questão importante que eu vale destacar aqui. Esse nosso país é um dos países mais desconcentrados que tem em termos de varejo. Enquanto no Peru, as 3 principais redes fazem 100% do faturamento, no Chile, 81%, aqui no Brasil, as 3 maiores perfazem 22%. Ou seja, toda essa pulverização acontece por força do nosso tamanho, né? De continental e cultural, né? Cultural. Temos 5 regiões, 27 estados. Então, tudo isso fortalece o papel da entidade de buscar essa uniformidade ou buscar regras ou políticas que abracem a todos para que permear a eficiência da indústria, para permear essa conexão e aderência com o setor. Hoje a Abras fala com os 1.200, 1.500 maiores frequentemente. Nós temos 5 importantes momentos no ano que nós reunimos esses empresários. E isso fortalece o papel da entidade, porque ela consegue ter o poder de concentração da audiência para que a indústria possa, nesses dias ou nesses momentos, se encontrar, tratar, fazer negócio, melhorar relacionamento, mostrar a próxima onda do que está vindo. Então a Abras tem hoje esse papel importante de aglutinar, de gerar e conexão, gerar conexão, trazer conteúdo e conhecimento e propiciar a evolução do setor. Porque hoje a gente está trazendo pautas contemporâneas, pautas de vanguarda para fortalecer cada vez mais o ecossistema. Só para você ter uma ideia, vou dar um spoiler aqui. Nosso maior encontro do setor, o maior encontro do setor nacional varejista acontece em setembro. Nos dias 15, 16, 17 de setembro, em Campinas, no Royal Palm Plaza Resort. Só para você ter uma ideia, ali eu vou reunir 1.200 convidados. Só presidentes, vice-presidentes, decisores. Só convidados. Os 300 maiores supermercadistas estão lá. O tema desse ano, Camila, você vai gostar. Qual vai ser? Me conta. Consumer Life. A vida do consumidor. Tudo que impacta a vida do consumidor no setor supermercadista. Que legal. Contratamos já o Felipe Kotler. Ele vai estar lá fazendo uma palestra ao vivo para todo o nosso público, falando da vida do consumidor. Isso eu não sabia. Isso aí para mim é novo. Não acredito. Vamos ter um supermercadista internacional falando dessa história que ele construiu num varejo, dessa trajetória de como aplicar melhor as práticas e técnicas do varejo para transformar uma empresa orientada a cliente. Isso é inovador. Não, totalmente. Então, a Abras hoje é inovadora. A Abras hoje está na vanguarda. Esse é o papel da entidade. É gerar valor. É mostrar para o setor o caminho que ele tem que seguir. A forma, cada um vai dar a sua. Porque certeza. O dono, né, com o seu conhecimento local, com as fortalezas que ele tem, com a sua história, porque tem história, ele vai né? se dobrar da melhor forma possível, né, buscando valorizar o seu negócio. E tem espaço para todo mundo, tem muita oportunidade.
Mas o papel da entidade, o nosso compromisso está aí, em trazer realmente pautas relevantes. Não, e super, porque assim, de novo, né, a gente não só é um movimento do varejo, mas existe um movimento da indústria de trazer o consumidor para o centro da estratégia. Mas uma coisa, né, Celso, é falar, outra coisa é fazer. Por quê? Porque fazer exige você abrir mão de algumas crenças e conhecer desse consumidor, né? Então, a gente... eu tive até num encontro de vocês, pós-NRF, e foi falado uma coisa super interessante, que me impressionou, que numa das falas, acho que foi do Sorrentino, que ele virou e falou assim, para os varejos, vocês estão falando de CRM, estão falando de inteligência artificial, mas vamos começar com o básico? Vamos cadastrar os produtos no varejo da melhor forma possível para que a qualidade da informação seja importante, seja válida, né? E aí eu parei e falei, gente, a gente fala de consumidor, mas se eu não tenho um registro correto da compra desse meu consumidor, eu estou sendo enganada, entre aspas, não eu, a indústria, o varejo mesmo, Exato. de que aquele consumidor consome aquilo, e não necessariamente, Exato. né? Então, a gente vem falando, eu tava com o pessoal do Ricói não, tava com o pessoal do Festival, e a palavra da vez foi, vamos fazer o básico bem feito? Né? Só aí já tem muita oportunidade. Só aí já tem um caminhão de Camila, oportunidade. em 2006, estamos em 2024, Nossa, eu implantei o CRM com visão de marketing one-to-one. Naquela época eu tinha 95% de identificação. Nós, na época da empresa, ganhamos o prêmio no Gartner por gerar mais de 40 milhões com vendas incrementais através de campanha de relacionamento. E onde eu quero chegar? Desde então, eu vejo poucos cases ou empresas ainda orientadas ou bem sedimentadas com essa prática. E principalmente, o varejo ainda, ele está muito com a ótica transacional. E falta ele partir para um patamar mais relacional, de ter mais atributos, mais relevância para realmente ele reconhecer com qualidade o cliente que está na loja dele. O cliente que é multicanal e não só está na loja, está no online, está na farmácia. Hoje ele compra em qualquer lugar, Exatamente. Em qualquer momento. Né? Então, essa visão holística do cliente. E mais do que isso, além dessa visão relacional, eu falo o seguinte, e eu sei porque eu trabalho no varejo há muito tempo. O varejo, ele vai evoluir daqui a um tempo e vai ter que olhar para uma nova ótica que concerne em ter mais uma visão muito mais analítica do que hoje de negócio. E por que eu digo isso? O varejo, ele recebe assim, milhões, bilhões de dados através do checkout, através dos pontos de contato, call center, central de atendimento, e-commerce e por aí vai. Mas ele tem muita pouca gente, ou não tem ninguém para muitas vezes analisar todo aquele colosso de informação e transformar aquilo numa inteligência que gere ação, mas ação propositiva que faça sentido para o negócio. E aí está o pulo do gato. A empresa que souber olhar isso, compilar essa inteligência e transformar isso em ações assertivas, ganhou. Gente, nós estávamos falando isso ontem, estava num fórum de um fornecedor e eles me perguntaram, Camila, o que você acha que a gente, como provedor de informação, precisa fazer? E eu falei para eles, nós estamos num mundo que falta tempo e pessoas que querem ter a questão analítica. Então, vocês, como provedores de informação, têm que me trazer algo mais fácil, coeso, para a tomada de decisão. Isso. Porque é justamente isso. Informação não falta. O que falta é a otimização disso para acionar. Para ter uma ação evidente. Porque no final se criam silos. Aqui tem a trade marketing, aqui tem o mídia, tem a LGC. Mas e não se fala nada. Como você amarra tudo isso? Como integra? Numa integração que gere valor para a cadeia. E quando eu falo cadeia, de novo, indústria e varejo trabalhando junto, para que tenha algo relevante
para gerar valor para o consumidor. Então, tem muita oportunidade, mas muita oportunidade. É absurdo. E o varejo caminha, talvez não a passos largos, mas tem que caminhar nessa direção para tirar esse valor. O mindset começa a mudar, o perfil de contratação começa a mudar, o nível de exigência, mas a oportunidade está colocada, né? Porque hoje a gente já tem todo esse pilar de informação, ele passa pelo checkout todo dia. Está lá, está colocado. A informação existe. Como trabalhar com ela de forma dinâmica, ágil e rápida e com qualidade para gerar valor e geração. Acho que esse é um ponto super importante. E aí eu vou fazer um gancho que eu acho que você já respondeu. Na sua, né, você que está no varejo, que ouve tendências do varejo, que ouve tendências da indústria, que vê esses movimentos, mas na sua visão, o que é o varejo do futuro? O varejo do futuro. O varejo do futuro, eu vejo que é um futuro cada vez mais diminuindo o atrito, melhorando o acesso, para que a gente tenha mais facilidade e comunidade no dia a dia. A nossa vida mudou tempos atrás para hoje, o cotidiano, até o que a gente busca como aspiração. Você prefere ter menos tempo fazendo compra e ter um tempinho a mais para talvez assistir um cinema, ir na academia, ficar com a família. Exato. Então, hoje o desafio e o varejo do futuro é como, em cada vez num espaço menor, ele oferecer realmente aquilo que você precisa e fazer com que isso seja de uma forma mais acessível ou fácil para você adquirir esses produtos. Então, esse está o desafio. E a gente, às vezes, já enxerga caminhos dentro do varejo, possibilitando, criando essa mudança. Então, tem essa transformação. E isso passa muito pela transformação do consumidor, né? E eu falo isso pelo seguinte, voltando lá para o meu tempo raiz. Quando eu comecei a trabalhar no varejo, 70% mais, 80% da loja era mercearia seca. E 20% era perecível. Estou falando em números, grossos números aqui. Hoje, você já tem varejos que é o contrário. É de 70% a 80% perecível e 20% é os secos. Porque ele dá muito mais ênfase para o refrigerado, para a comida pronta, para a comida já pré-preparada. Então, isso passa muito pelo nosso cotidiano, pelo hábito de consumo. Isso tudo acaba tendo esse impacto na transformação. A gente não percebe, mas nós, consumidores, estamos impactando as embalagens de produto, a forma de consumir. Porque hoje a gente quer o quê? Mini porções saudáveis, porções crocantes e prontas para comer na hora que a gente quer, que a gente precisa. O on the go, que a gente chama na indústria, exatamente, né? Aquela coisa de pegar e sair. O consumo imediato. Então, toda essa transformação vem pelo estilo de vida. E a gente não percebe. Mas a gente está toda hora movimentando a indústria e o varejo a se movimentar. Com certeza. A criar novos serviços, a pensar novas soluções, propostas. Como que eu vou reunir essa gama de produtos que você está procurando, porque você provavelmente vai comprar um produto e está precisando do outro e não lembra ou esqueceu. Então está aqui, ó, se você precisar, está tudo junto. Então tudo isso é a forma propositiva, né, o altruísta do varejo buscar um caminho melhor para o consumidor. Isso vem acontecendo. Então eu vejo o varejo do futuro criando facilidade e comodidade, porque a gente quer ter mais acesso ou melhor acesso aos produtos que a gente consome. Né? O próprio CRM pode ajudar nisso. Olha, você comprou esse produto, eu compro esse produto mensalmente, está aqui. Provavelmente você vai precisar dele de novo. Então, hoje, essas ferramentas precisam se ajustar melhor. Muitas vezes te dá um produto você não compra. Ou te oferece um produto que você já comprou muito. Então, assim, essa inteligência, ela precisa ser melhor equilibrada para que você veja valor e realmente use aquele varejista como o seu principal ponto de contato de compras. Até porque, eu já digo, tem uma expressão que se usava muito no passado e hoje eu não consigo nem usar ela, que se chama fidelização. Gente, é verdade. Tanto se falava em fidelização, tem que ser fiel, fidelização. Que é o tal do cartão fidelidade. Que a gente fala, hoje eu é falo o seguinte, fidelidade, hoje eu não aplico mais a palavra fidelização, eu uso a palavra preferência. Você tem preferência por tal loja ou canal. Mas no dia a dia, às vezes por força do caminho, da sua rotina,
ou do acaso, você acaba parando no outro lugar, você acaba comprando no outro canal, mas por facilidade, por estar no caminho. Ah, mas eu gostaria de estar lá, mas eu tô aqui, eu tenho que resolver a minha vida, entendeu? E Celso, tem uma coisa interessante. E aí a gente interage falou. com mais canais. É verdade. A gente interage com mais marcas. Então, isso tudo, por isso que eu digo que hoje a palavra preferência, ela está mais contemporânea do que a fidelização. E você falou uma coisa que é muito verdade. E isso também é uma mudança do comportamento do próprio consumidor. Por quê? E isso muda com gerações. Exato. A nossa geração é uma geração muito dessa fidelidade. Em todos os âmbitos. Eu brinco e falo assim, eu vou abastecer naquele posto que eu já estou acostumada. Eu vou, né, no salão que eu estou acostumada. Eu vou ali porque eu conheço. A geração mais nova, mais que é apegada. O futuro, ela é desapegada. Ela tá nessa questão dessa facilidade, dessa qualidade de vida. Tá bom. Faça analogia pro carro. Perfeito. Eu lembro que antes de eu ter 18 anos, eu tinha aquela coisa, preciso tirar a carta. A carta preciso ter carro, preciso ter carro. Essa geração é a tal da uberização. Uberização, não, total. Chama o Uber. Vamos facilitar a vida, Eu não né? preciso ter carro, preciso pagar seguro, preciso pegar combustível. Só me leva até onde eu preciso. E é isso, né? A gente vem mudando, né? Então, acho que você coloca um ponto importante, que é a visão do varejo do futuro, e que eu também acho que é a mesma posição da indústria. A indústria do futuro é aquela que realmente se molda a esta necessidade do consumidor. Que ela esteja atenta a isso, né? Nunca foi tão falado na importância de se ouvir tendências e não criticar tendências. De você entender as tendências e não fazer crítica sobre elas, né? Porque cada vez mais tem tido essa mudança. E eu acho que para a indústria, eu diria que hoje o mercado ele está mais interessante. Porque o tamanho do mercado cresceu, nichos que eram pouco representativos hoje passam a ter expressão ou justificar investimentos. Então a indústria também começa hoje ter possibilidade de arriscar mais, ou às vezes de enxergar um vácuo ali, uma oportunidade que ninguém ocupou. Você fala, pô, essa categoria já tem muita gente. Mas muita gente fazendo o quê? Exato. Às vezes tem um espaço ali que ninguém ocupou, seja de posicionamento de preço, seja de entrega de valor de produto, seja de algo diferenciado. Então a gente vê essa movimentação hoje cada vez maior, né? E de novo, essa tendência de consumo faz criar cada vez mais categorias que até então não existia. Eu sou da época que quando criaram o Clube Social, eu me perguntava, mas por que esse negócio faz tanto sucesso? Para mim era só as embalagens que eram mini embalagens. No final hoje virou uma categoria e tem doce e salgado. Então assim, é uma provocação para dizer o seguinte, não é às vezes a indústria, é o consumidor que viu o valor. E aquilo mostrou que tem um potencial para crescer ainda mais, né? Então essas oportunidades, né, geram o quê? Negócio. Infinitas ideias. Maravilhoso. Celso, indo já para o nosso... Infelizmente, indo já construindo aqui a nossa finalização, mas assim, voltando para o Celso. A gente tinha um outro entrevistador aqui que ele sempre fazia essa pergunta. E eu vou fazê-la para você de uma forma não tão emocional quanto a dele, porque só ele sabe fazer isso. E toda vez que a gente copia alguém, a gente não copia igual. A gente tem que se reinventar. Mas pensando em você, se você fizesse uma retrospectiva na sua vida, ou pensando numa visão de futuro, e se eu falasse para você que eu te dou uma máquina do tempo, para onde você iria? E o que você queria viver? Assim, um momento. Ou um momento do passado, independente de com quem, independente o quê, passado, presente, futuro. Te dou uma máquina do tempo que te leva para o passado, te deixa no presente, ou te leva para o futuro. Qual a história que você queria contar? Que momento que você gostaria de contar? Olha, essa pergunta, ela é... Ele é bom, né? Esse cara é bom. Ela é... Tô copiando você, Patrick. Não, eu quando conto a minha história, e que eu tenho muito orgulho, e vivi muito intensamente, eu falo o seguinte, quando você vive com paixão, quando você vive com amor, aquilo que você faz, parece que você sonha acordado. E eu vivi uma passagem, desde o início, que você vai vivendo. Quando eu conto que eu fiquei 21 anos numa empresa, a pessoa, poxa, é muito tempo. Mas eu diria que eu fiquei 21 anos fazendo 21 coisas ou muitas coisas diferentes.
Uma coisa é você dizer, eu fiquei na mesma função, parado, fazendo a mesma coisa. Outra coisa não, eu vivi intensamente 21 anos. Mas eu sempre gosto de brincar e dizer, e é uma brincadeira que tem um fundinho de verdade, que eu falo o seguinte, em toda a minha trajetória, de todas as minhas funções, teve uma que me marcou muito. Que quando eu sentei nela, eu pensei que eu fosse ficar o resto da minha vida. E só não fiquei porque me arrancaram. Que tinha alguém mais inteligente do que eu, falou, esse cara tem que sair daí, não pode ficar aí. De comprador. Comprador. Quando eu fui comprador, eu me realizei tão plenamente, eu me encontrei tanto, eu me achava, falei, agora é isso que eu quero fazer da vida. Eu me sentia empoderado, eu me sentia mais importante que o dono da empresa. Esse poder de poder comprar, de decidir, de falar, não, isso eu não quero, isso eu quero, mas ao mesmo tempo de você, na essência, fazer uma negociação e na ponta você ver aquilo, ter o sellout, ter a venda, aquilo se concretizar e ver o resultado daquele trabalho, não tem preço. E eu tive essa satisfação, né? Vivi isso intensamente. Eu diria nem como diretor ou gerente comercial é a mesma coisa, né? E eu vivi uma fase do comprador, que era aquele comprador que comprava, vendia, abastecia, Tudo. Exposição, olhava estoque. Então eu vivi na plenitude daquilo que você tinha a visão realmente completa daquilo que entregava. Mas um dia chegaram para mim e falaram assim, não, Celso, nós temos outros caminhos para você, você vai sair daí. Eu falei, não, eu quero ficar aqui, eu quero fazer isso. Não, você vai... Mas eu diria o seguinte, ali foi marcante na minha vida. Mas foi aonde eu também consolidei essas questões que eu falo o seguinte, ó, quem sabe negociar e se relacionar e gosta do que faz qualquer coisa. Qualquer coisa. E faz com maestria. Porque se a gente gostar de gente, a gente se relaciona. Se a gente tiver a tranquilidade, a pureza de fazer a negociação e pensando no ganha-ganha, você faz bom negócio. Eu sempre fui aquele cara seguinte, eu apertava, porque eu queria descobrir o limite, mas eu nunca quis prejudicar ou fazer algo muito vantajoso, porque eu sabia que lá na frente eu ia precisar daquele parceiro. E não só da questão comercial, é de ele olhar para mim e enxergar valor estratégico. Quantas vezes eu fui priorizado com um projeto especial, com um novo produto, exclusividade de lançamento, que a Fini faz muito disso. E quando você é parceiro, você estende a mão, o outro lado também estende. Estende, é verdade. E isso não tem preço. No final é isso que gera a fortaleza do seu negócio. Então a colaboração voltou para a mesa. Então trabalhar esse ecossistema, pensar de como proteger a cadeia, o fornecedor, e olhando que ele está do mesmo lado que você. Exato. Ele não está do outro lado. Não são mesas não tá opostas, do outro lado. né? E o varejo às vezes enxerga isso. E não é isso. A gente está junto. E o GC ensina muito isso. Ó, meus dados estão aqui, ó, minha venda está aqui. Enquanto eu vendo, está aqui. Enquanto seu concorrente vende, está aqui. Vamos fazer junto. Não, vamos fazer melhor. Isso. Vamos fazer melhor. É verdade. É verdade. E melhor para o consumidor. Se eu baixar o preço médio da categoria, escolher os produtos certos, tudo melhora. Esses dias eu ouvi uma frase que mudou também o mindset, né? Que durante muito tempo tem aquela frase máxima do varejo que fala assim, a gôndola não é elástica. Você cansa de ouvir isso, né? As categorias que não são tão importantes, eu até falo, me dói esse negócio de ouvir isso aí. Agora, isso sempre me incomodou, né? Mas ao mesmo tempo eu estava do lado que tinha certo interesse. E esses dias o André Felicíssimo, que é presidente da P&G, publicou no LinkedIn, assim, a gôndola não é estática. Maravilhoso. Ela não é elástica, mas ela também não é estática. Maravilhosa. Ela tem que ser estratégica. Exatamente. Ela tem que ser estratégica. Exatamente. Muito legal. E, Celso, última coisa que agora a gente termina com um desafio. Suas filhas vão amar esse Ai, meu Deus do céu. Elas vão amar. Porque a gente registra... Agora eu fiquei preocupado. A gente registra e manda pra elas, se você quiser, só essa parte. Só esse corte. Só esse corte. Só esse corte. É o seguinte, nós temos aqui na Fini uma bala em especial. Ela vem da Espanha e é comercializada nas nossas franquias. E a gente, toda vez que vai numa franquia, num quiosque nosso, a gente até orienta a colocar ela em separado no pacotinho. Já fiquei mais preocupado. Ficou tenso? Vou precisar de ajuda. Tensão tem ajuda universitária.
Tensão absoluta nesse momento. É o seguinte, Deixa eu ver quero água, ver... como é Ah que tá lá. É o seguinte, vamos ver você experimentar uma e qual a sua reação. Ainda bem que é uma, porque o pote aqui tá cheio. Tá ó. cheio, O pote galera, tá cheio. aqui, Não, olha, sou boazinha, sou bacana. Só uma. ó. Uma. É uma. Agora, se você Mas quiser é uma repetir... pimenta assim, de 0 a 10. Não sei, você que vai me dizer. É essa a resposta que você tem que me dar. Você vai comer uma e vai falar assim, picância moderada. Ou, Eu vou colocar na boca, aí corta, vocês cortam. Essa é a ideia, nós não vamos cortar, nós vamos ver qual é a reação do Celso. Vai, Celso, força, Mas você coragem. não vai me acompanhar? Claro que não. Ah, mas deveria. Óbvio que não, eu já fiz Aí, isso. aí eu fico preocupado. se Mas você não vai fica acompanhar. preocupada, aqui eu tenho uma resistência baixa. Ó, Tem gente que aqui, ó. tá tranquilo. Ah lá, vamos ver. Qual que será a parte mais ardida? Ai, não aqui? sei, não posso te dizer. Não é tanto, Celso. Vai, confia. Não posso sofrer, não. Vamos lá, não vou sofrer. Quem Vamos sabe, ver, vamos quem ver. sabe faz Quem ao sabe vivo. ao vivo. Vamos ver, vamos ver. Ai, enfiou tudo na boca, gente. Fica chupando. Ah lá. É uma picância. É picância? Mas é tranquilo? Ele está ficando vermelho. Gente, ele está ficando vermelho. Vocês não estão vendo. Tá no processo de degustação. Quanto mais você morde, mais ela... Mas ela pica. Como a gente fala na Espanha. A gente não consegue parar de morder. Então... Não é isso? Pegamos só o vice-presidente da Abras na pegadinha da pimenta. Gente, olha lá. Olha. Filhas, Isabela e Laís. É por amor. Celso, tá sensacional. Calamos o nosso Ó. convidado. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos Celso, brindar, vamos brindar. Vamos brindar, Celso? Sobrevivi, Aqui, ó. sobrevivi. Ele sobreviveu. Então, Celso, quero muito te agradecer. Esse bate-papo, a gente ficaria aqui Eu que por agradeço. horas. Obrigada por você ter vindo até aqui. Obrigada por trazer essa experiência, né? Essa alegria. Eu falo que quando a gente traz alguém que ama o que faz, parece que irradia. Obrigada mesmo. Conte com a gente. Tamo junto, né? A gente, como o propósito do Infinitas é justamente se aproximar cada vez mais das pessoas para trazer realmente esse senso de colaboração, esse senso de inovação, esse senso de alegria, né? Nós estamos numa empresa que o nosso propósito é inventar alegria, Fantástico. né? Então, que isso se estenda para todos. E agradeço às suas filhas por você estar aqui com Obrigado, a gente. obrigado. E quem sabe elas não vêm aqui conhecer a gente também. Quero tá bom? agradecer o convite e a participação. A dizer que minha boca tá ardendo ainda. Mas eu conheço a Camila faz pouco tempo, mas desde que eu a conheci, sempre foi muito intenso, sempre foi muito produtivo. E aí ela me convidou, me sinto honrado de estar aqui, podendo falar um pouco da minha história e da importância da Abras para o setor. E dizer o seguinte, agradecer também a Fini por ser uma empresa parceira da Abras, por acreditar, apoiar, então para a gente também é importante. E dizer mais, né? A Abras é de vocês, a Abras é sua. Isso. Então estamos lá de portas abertas, sempre procurando fazer o melhor e ajudando o setor a evoluir e contribuindo cada vez mais para que a gente carregue essas melhores práticas, para que o nosso afiliado, nosso supermercadista, seja mais eficiente, seja mais rentável, trabalhe com muito mais propósito para ser assertivo e que a indústria também caminhe juntos, porque um não funciona sem o outro. Os dois precisam caminhar de mãos dadas e o nosso papel é fortalecer esse ecossistema. Então, muito obrigado. Celso, obrigada. Obrigado. Gente, Obrigado. um beijo Obrigado. e até a próxima. Obrigado.